O meu nome é Altair Sara Pereira, eu sou professor no Departamento de Materiais da Escola de Engenharia e exerço as minhas atividades de pesquisa junto ao Laboratório de Altas Pressões e Materiais Avançados. A minha formação de base é em Física e Engenharia Elétrica, mas eu tenho uma formação de pós-graduação na área de Física de Materiais em condições extremas de alta pressão. Então, a atividade de pesquisa, digamos que se realiza junto ao laboratório do qual eu participo, que tem mais a ver com a parte de materiais, envolve processos de sinterização de materiais de alta dureza e, tipicamente, materiais cerâmicos, que são materiais de difícil sinterabilidade, ou seja, para a produção de peças cerâmicas, a gente tem que fazer, normalmente, tratamentos térmicos, e no caso do nosso material, a gente tem condições de fazer esses tratamentos térmicos em diferentes valores de pressão aplicada simultaneamente. Bom dia, pessoal. Eu só quero, então, interromper um pouquinho para contextualizar, então, o que é pressão e o que são as unidades de pressão que o professor vai falar. Então, a pressão, ela é basicamente uma força distribuída sobre uma área. Então, a unidade no Sistema Internacional de Medidas da pressão é o Pascal, que é Newton dividido por metro quadrado. E essa é uma unidade que a gente não tem muita intuição, assim, no nosso dia a dia, né? O que seria um Pascal. Mas vocês podem pensar que, basicamente, se tiver 1 quilo e esse peso distribuído em cima de uma área de 1 metro quadrado, né? 1 metro por 1 metro, tu tem 10 pascais. Então, você pode ver que 1 pascal é uma pressão bastante pequena. Já o professor, ele vai falar de megapascais e gigapascais. Então, megapascais são milhões de pascais e gigapascais são bilhões de pascais. Que são, então, vocês podem ver que são pressões absurdamente gigantescas, né? E só que a gente daí não tem muita visualização, assim, do que seria isso. E daí, só para botar uma ilustração do que seria um megapascal, um gigapascal, essas pressões, eu vou botar do lado ali do professor quando ele falar um nível de pressão, uma certa quantidade de carros empilhados, um em cima do outro, e toda essa massa deles, ela vai estar distribuída em cima de uma área de 1 centímetro quadrado. Então, uma área pequenininha de 1 centímetro por 1 centímetro, com um monte de carros empilhados assim, um em cima do outro. Só para vocês terem ideia do quão absurdo, quão gigantescos são esses níveis de pressão que a gente está falando, né? Podia, talvez, contextualizar, então, esses níveis de pressão, assim, para uma coisa que a gente entenda no vocabulário mais comum, assim, tipo... Bom, normalmente, se você pensar o que as pessoas entendem por altas pressões, isso vai variar um pouco dependendo do contexto. Se você pensar no contexto, por exemplo, do nosso laboratório, né, que é a pesquisa científica básica, altas pressões são pressões acima de 1 gigapascal. Isso são pressões acima de 10 mil atmosferas. Ok? Por outro lado, na área tipicamente industrial, já há pressões que são da ordem de 100 megapascal, ou seja, de 0,1 quilobar, ou de alguns milhares de atmosfera, já são consideradas pressões bastante elevadas. Então, no laboratório, nós temos condições tanto de trabalhar com essa faixa de condições extremas do ponto de vista, assim, de gigapascal, né, de dezenas de milhares de atmosfera, com volumes um pouco mais reduzidos, ou então pressões na faixa até de milhares de atmosfera, 100 megapascal, já com volumes maiores para a produção de peças ou corpos de prova, mais próximos de aplicações industriais, digamos assim, ou de aplicações mais práticas, ou principalmente com dimensões que nos permite também fazer uma série de caracterizações mais típicas de materiais para engenharia. E qual a relevância, então, do uso da pressão nos materiais, assim? O que ela modifica, o que ela nos traz de benefício? A pressão, assim como a temperatura, é o parâmetro termodinâmico. Tá? Então, por um lado, por exemplo, ela permite obter materiais ou fases de materiais que só são estáveis nessas condições de pressão, principalmente se você trabalha com as pressões mais elevadas. Então, esse é o aspecto, ou seja, a pressão permite a síntese ou a aceleração, às vezes, de reações, permitindo a obtenção de produtos que só podem ser obtidos em alta pressão ou que podem ser obtidos de uma forma mais eficiente em alta pressão. Essa seria, digamos assim, um primeiro viés, o primeiro interesse de aplicação de alta pressão.
No nosso caso, a gente utiliza a pressão num outro aspecto, que é o uso da pressão para a produção de peças cerâmicas que são produzidas a partir de pó, que precisam ser, depois de um processo de conformação, tornado uma peça íntegra, monolítica. Esse processo, muitas vezes, só utiliza a temperatura para permitir a ligação, a conexão entre essas partículas e a eliminação de porosidades. Muitas vezes, isso exige temperaturas muito elevadas e tempos muito longos, o que provoca, por um lado, o efeito positivo de produzir peças bem densificadas, mas outras vezes produz peças que não têm as propriedades otimizadas, porque os tamanhos dos grãos que são formados a partir dessas partículas são alterados também. Então, se tem um interesse muito grande em produzir essas peças cerâmicas, diminuindo os tempos de processamento. E isso pode ser permitido com o uso simultâneo da pressão. Então, quando se aplica a pressão simultaneamente à aplicação de altas temperaturas, se consegue resultados de maiores densificação, de diminuição da porosidade, em tempos e temperaturas mais curtos do que aqueles que seriam obtidos sem a aplicação da pressão. E com isso, se consegue peças com propriedades utilizadas superiores àquelas que seriam obtidas sem a aplicação simultânea de pressão. Poderia falar então um pouco sobre talvez o aparato então para geração de pressão, como é que a gente faz para gerar essas pressões tão grandes? Existem diferentes aparatos. Talvez o mais interessante no contexto aqui do que você está me questionando seja o aparato mais, digamos assim, utilizado em aplicações de engenharia, que são os que se chamam, a gente poderia falar de uma forma geral, são os sistemas de compressão a quente, tá? Então, basicamente, o que se precisa é de uma prensa, né, onde o pó, a matriz que contém o pó vai ser pressionada. Então, isso vai, diferentes tipos de sistema vão permitir acoplar esse sistema de aplicação de força ou de pressão ao sistema de aquecimento. No nosso laboratório, o que a gente tem disponível é o sistema de aplicação de força, em que os funções, digamos assim, dessa prensa são funções em grafite, ou seja, um material que tem uma dada condutividade elétrica, o que permite que o aquecimento do material que está sendo pressionado possa ser feito pela passagem de corrente diretamente através dos funções da prensa, que por outro lado vão estar em contato com os pistões das matrizes de compactação, conformação, e dependendo da condutividade elétrica do material que está sendo pressionado através do próprio material. Isso permite que se tenha taxas de aquecimento muito superiores às taxas de aquecimento em sistemas de aquecimento indireto. Esse tipo de sistema de compressão a quente, né, costuma receber vários nomes atualmente. Muitas vezes se usa siglas na literatura em inglês como SPS, que é a abreviação de Spark Plasma Sintering, ou FAST, que é uma abreviação em inglês de Field Assisted Sintering, no sentido de que é uma sinterização assistida pela aplicação de campo eletromagnético simultâneo. Mas basicamente o que esses sistemas permitem são sistemas de pressagem a quente com aquecimento ultra rápido por passagem direta de corrente através da matriz ou mesmo do próprio material que está sendo pressionado. Para finalizar, tem então algum exemplo de uma pesquisa assim que resultou alguma coisa interessante do uso de altas pressões? Nós estamos, na verdade, no nosso laboratório estabelecendo essa infraestrutura para permitir o uso desse sistema de compressão a quente com aquecimento super rápido. Eu acho que o melhor exemplo, digamos no sentido que está sendo desenvolvido no laboratório, é o projeto que nós desenvolvemos na URGS, em parceria com a Universidade Federal Santa Catarina, Instituto Militar de Engenharia, que é o desenvolvimento da tecnologia de sinterização de peças cerâmicas de carbeto de silício, com o objetivo de desenvolvimento de elementos de proteção balística para uso pessoal. Então, as peças produzidas usando esse tipo de tecnologia vão ter uma característica mecânica que vai dar um desempenho superior para o seu uso como elemento de proteção balística, mesmo na proteção contra projéteis de armas de alta energia, né, de alta potencialidade de dano. Então, isso é particularmente importante
para proteção individual de elementos de forças de segurança, tanto de policial quanto das forças armadas, com calibres de alta potência, coisa que atualmente o pessoal desse tipo de instituição brasileira ainda não tem acesso. Não existe o domínio dessa tecnologia por empresas no Brasil, e o que a gente está fazendo é tentar desenvolver essa tecnologia, caracterizando as peças produzidas aqui, não só do ponto de vista de testes de laboratório, mas em testes de situação real de tiro, em linhas de tiro que são disponibilizadas tanto pelo Exército Brasileiro, quanto por uma das empresas parceiras do projeto, que é a do... Ok, obrigado, professor, então, pela entrevista. Tem alguma mensagem, alguma coisa? Não, foi um prazer dar esse tipo de informação. Eu espero que esse tipo de informação desperte interesse em jovens que queiram se dedicar a esse tipo de pesquisa e saber que a gente tem condições de desenvolver esse tipo de trabalho com a infraestrutura disponível aqui nos laboratórios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Prazer.